Olá, seja bem-vindo para mais uma aula aqui neste canal de bordados. E na aula de hoje nós faremos o risco destes 3 vasos aqui. São vasos de planta ou de flores e utilizaremos a técnica dos moldes. Faremos o passo a passo para obtermos moldes e assim nós podemos fazer várias vezes o mesmo risco, de forma muito fácil, tá bom? Então, eu espero que você tenha uma ótima aula e daremos a sequência. Na aula de hoje, nós vamos utilizar tesoura, aquele papel que eu falo para vocês que geralmente eu reciclo. Eu tô utilizando aqui de um calendário que eu não uso mais, olha. Tá? Mas pode ser também aqueles papéis que tem na cozinha, que eu sempre falo. Caixa de panetone, caixa de aveia, de outros cereais. Qualquer caixa que a gente vê que esse papelão aqui, ó, ele é um papelão mais lisinho. Essas caixas, geralmente, elas são assim. Então, se você tiver, pode reutilizar, tá? Sem precisar comprar um papel especial. Então, a tesoura, o lápis, esse papel e a lixa de unha, tá bom? Então, para iniciarmos a aula de hoje, nós vamos fazer assim como fizemos na aula 30. Aquelas linhas marcando o nosso papel, que vai ser uma referência para o nosso risco. Então, eu vou começar aqui com a primeira linha. Estou utilizando a lixa, porque geralmente o pessoal que eu sei que está fazendo aqui a atividade comigo não tem a régua em casa, tá? Então, a gente faz aqui a primeira linha. Tá? E aí, para fazer a segunda, para ficar mais fácil, a gente pode, que eu dou a dica aqui, ó. Eu preciso de um espaço grande para fazer o desenho que eu vou fazer. Eu vou marcar 2 dedos. Coloco meus 2 dedos desse lado, marco um pinguinho. Aí, coloco aqui no final da linha, mais ou menos, né? E marco e faço outro pinguinho, olha só. Tá? E aí, eu vou unir esses 2 pontos. Opa. Tem que colocar bastante firmeza aí nos dedos para segurar, para não sair torto, tá? Agora, vamos já começar o primeiro desenho, depois a gente amplia, coloca mais linhas, se for o caso. Para fazer o primeiro, que a gente tá fazendo os vasinhos hoje, né? Vou fazer assim, eu vou marcar aqui em cima 2 pontos, que vai ser a largura mais alta do vasinho, tá? Um pontinho aqui, aí eu quero a largura até aqui. Se vocês quiserem fazer mais largo ou menor, também é só diminuir, tá bom? A distância e a altura aqui. Aqui no meio, eu vou marcar, vou marcar aqui, tô posicionando o meu próprio dedo aqui entre essas 2 linhas. Aí, eu vou marcar, deixa eu ver se dá pra enxergar aí. Vou marcar aqui, um pontinho aqui, um pontinho no outro lado aqui. Tá? Vou ampliar um pouco pra ver se fica melhor pra enxergar. Melhorou. Agora, nessa parte aqui, que eu não quero que... Eu poderia só ligar esse ponto a esse, mas eu quero que geralmente os vasinhos tenham aquela borda, né? Então, para fazer essa borda, a gente pode até pegar aqui a própria lixa de unha de novo.
Vamos fazer um modelo com ela arredondado. Que aí é só eu posicionar aqui a parte menor da lixa. E fazer isso aqui, ó. Ó, o pinguinho que eu coloquei no começo, ele tá aqui. Então, a última parte arredondadinha aqui, vou até fazer um risco aqui na minha lixa, ó. Olha o pedacinho que tá aparecendo da lixa. Eu venho e passo aqui a linha, o meu lápis, faço um risco arredondando aqui, tá bom? Esse contorno. Agora, do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Olha, já marquei a minha lixa, então, eu venho aqui, risco aqui, ó, o pinguinho que eu já tinha riscado na linha, vai coincidir com esse da lixa. Fazemos o contorno também, como fizemos do outro lado. Tá? E aí, paramos, o limite é o risco da lixa, tá? Agora, já vamos aqui pra baixo, pra fazer essa parte de baixo, depois a gente divide, que eu vou fazer uma linha aqui também, tá? Então, eu vou unir onde acabou aqui essa curva, né, com esse aqui de baixo. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? E agora, isso aqui vai ser um molde, a gente vai recortar, mas mesmo assim eu vou marcar só para vocês observarem como que eu faço. No tecido, depois essa linha aqui eu vou fazer. Tá? Então, agora, eu vou continuar aqui o desenho, depois eu recorto tudo de uma vez. Mas olha só, esse já é o primeiro vaso. Depois, a gente pode também enfeitar aqui essa parte, essa parte de baixo que vai ficar vazia, né? No tecido, a gente pode criar algum desenho aqui pra enfeitar esse vaso, tá bom? Mas ele, no geral, aqui, ele já tá riscado. Agora é só recortar, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo, a gente pode seguir para fazer essa parte essa parte aqui retinha, eu também quero ele menor, tá? O que que eu vou fazer? Eu risquei aqui a primeira marca, eu vou riscar uma segunda marca aqui com a distância que eu quero. Essa distância aqui é como se eu tivesse fazendo uma régua pra mim, tá? Eu tô marcando aqui um risquinho reto e ele vai ser pra mim uma referência para eu encontrar a mesma altura do outro lado. Então, eu ligo essa linha que eu já tenho aqui, a linha que eu já desenhei, e vou fazer um risquinho reto, tá? Nessa altura aqui, olha só. Aí, do outro lado, a mesma coisa, eu vou seguir também. Vou ver a largura do desenho que eu quero, se eu quero de 2 dedos ou se eu quero maior, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Isso. Aí, eu vou também, dessa vez eu já vou passar aqui a minha linha.
E esse daqui, eu quero que ele seja menor, então eu vou fazer uma outra linha por cima dessa que eu já fiz. Eu quero que ele seja um vaso mais baixinho. Vou fazer uma nova linha aqui. Aí, de novo, ó, aqui eu tô olhando pro meu desenho, vou ver se eu amplio mais ainda ele. Ó, eu tô colocando o meu dedo praticamente no meio mesmo desse desenho, tá? Olha só. Eu vou marcar aqui um pinguinho de cada lado para poder unir. Só que aqui em cima, eu não quero unir nesse ponto aqui. Eu também vou usar uma marcação. Deixa eu ver se dá para utilizar essa mesma da lixa aqui. Deixa eu ver se a medida tá boa, senão eu divido no meio. É. Vou dividir no meio. Eu tô quase fazendo uma régua aqui da minha lixa, olha só. Tá bom? Aí, essa distância aqui é a mesma que eu tenho que marcar aqui desse outro lado. Faço um pinguinho, agora eu posso unir. Aqui em cima, o pinguinho, com esse aqui de baixo, cadê ele? Se você preferir fazer sem o auxílio do... Deixa eu ver. Vou marcar mais pra cá. Se você preferir fazer sem o auxílio desse desenho que eu tô... Desse passo a passo que eu tô mostrando, quiser fazer seu vaso à mão livre, pode fazer também, tá? Aqui... É, que quando eu coloquei meu dedo, acho que eu marquei um pouquinho pra fora e aqui eu colei aqui dentro. Então, deu uma pequena diferença que eu consegui enxergar e já, tá? Olha só. Então, a gente já tem esse aqui também pra fazer o recorte, este. E agora, vou fazer uma nova linha aqui embaixo, pra gente fazer o nosso terceiro modelo, terceiro e último modelo de vaso. Esse terceiro daqui, eu queria mostrar para vocês, lembrando da aula número 30, nós fizemos este risco aqui, olha. Não tá muito escuro, mas dá para vocês enxergarem. Que eu queria que vocês lembrassem que a gente partiu de um ponto mais alto e a gente foi fazendo uma curvinha aqui, né? Olha, eu explicava que a gente ia descendo, bem fazendo uma curvinha até mais ou menos a metade aqui, depois a gente ia para trás, quase como um S, olha só, aqui tá mais curvo ainda, né? Então, aqui nesse próximo desenho, a gente vai fazer isso também, tá? Só que como que eu posso marcar? Um lado vai ser mais arredondado assim, e do outro lado eu preciso que ele seja igualzinho. Então, eu vou pegar um outro pedaço de papelão para dar o exemplo. Olha, esse daqui é um outro papelãozinho também desses que eu falo para vocês. Vou marcar aqui rapidinho. Deixa eu até marcar na mesma largura aqui. Tá,
marquei aqui minha linha, ó, da mesma... Eu só coloquei aqui a lixa em cima da risca que eu já tinha feito, tá? Então, olha só. Coloco um pinguinho aqui, do mesmo jeito que a gente fez na aula 30. Um pinguinho aqui. A gente pode até ser menos dessa vez. Aqui. Essa distância aqui, ó, tá? É um pouco pra trás aqui, ó. A distância quase de um dedo aqui, ou de... Ó, distância de uma lixa pra trás. Da largura da lixa. Então, a gente vem... A gente pode também tentar brincar aqui até a gente achar um que a gente goste. Que eu queria que ele fosse bem arredondado, partindo assim. Tá vendo? Uma curvinha melhor, né? Então, olha só. Eu já fiz 3. Eu gostei mais desse daqui. Então, eu vou recortar esse daqui. Tá? Aí, aqui, ó, eu posso até passar a lixa aqui. O que que eu vou recortar? Eu vou recortar esse aqui, essa parte aqui eu esqueço, tá? Eu vou passar minha tesoura nesse daqui, ó. Tá? Vou recortar isso daqui. Aí, vocês vão ver como que fica fácil pra gente poder trabalhar com molde e fazer de um lado e depois fazer do outro. Olha só, a gente já tem um lado bem legal aqui pra gente fazer o nosso vaso. Vou posicionar ele aqui na linha. E agora, eu viro o molde, tá? Olha só, até dá pra ver agora que meu papel era do reciclado, né? Agora, eu viro esse molde, posiciono aqui dentro da minha linha, escolho a largura que eu quero que tenha esse vaso e risco. Seguro bem firme aqui e risco, tá? Pode segurar com os 2 dedos para ficar mais firme. É que eu tô aqui numa posição ruim para poder gravar. Então, olha só. Agora, a gente vai recortar. Eu queria dessa largura aqui. Vocês podem escolher. Se quiser mais estreitinho, também fiquem à vontade, tá bom? Agora, a gente vai recortar. E aí, olha só. Eu já fiz aqui o meu recorte, tá? Queria mostrar pra vocês também. Façam com muita tranquilidade o recorte, não faz com pressa, tá? Porque vocês já tiveram o trabalho de riscar e se vocês fazem um recorte que fica bem bonitinho, vocês conseguem aproveitar esse mesmo molde para fazer várias peças, tá? Vocês não precisam jogar fora depois. Pode guardar e fazer outros trabalhos com esses mesmos, tá bom? Então, olha aqui. Esse arredondadinho ficou uma graça, né? Eu gostei de todos.
Um detalhe que eu queria contar para vocês é que quando eu faço os trabalhos, eu sempre marco a folha, que não dá para ver muito bem. Vou tentar virar aqui para ver se dá para enxergar. Tá marcado aqui, olha, um círculo, tá vendo? Dá para ver uma parte, só a outra parte acho que tá muito clarinho. Eu tô aqui usando uma folha de sulfite mesmo, né? É só para vocês entenderem, cada trabalho que eu faço aqui, eu costumo marcar na folha de sulfite o círculo, que é a parte menor do bastidor. Essa parte aqui, olha, que é o que eu vou usar. Por quê? Eu preciso cortar o tamanho do tecido para poder fazer o trabalho aqui. E esse tecido, eu preciso pensar que o desenho, ele tem que estar nesse espaço aqui, tá? Eu calculo, eu sempre deixo uma borda. Então, se eu já risquei aqui esse círculo, eu imagino aqui uma bordinha de uns 2 dedos, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, na volta toda, para eu poder organizar o meu desenho. E ele vai ficar mais harmônico. Por isso que, às vezes, eu esqueço de falar isso para vocês, aí quando eu começo a fazer um desenho e depois vocês estão fazendo em casa, às vezes não fica igualzinho. Por quê? A disposição, né? Por quê? Porque eu utilizo esse espaço, eu tenho que medir o meu risco dentro do espaço de tecido que eu tenho. O tecido de vocês, eu não sei qual que vocês estão utilizando, se vai ser um pano de prato, ou se vai ser um tecido maior, tá? Ou menor até, né? Então, é só para entender, tá? Que para ficar mais aproximado, teria que ficar dentro desse espaço aqui. Eu posso até falar, esse bastidor que eu tô usando é o número 22. É o número dele que é de acordo com a largura aqui, né? O diâmetro desse círculo. Mas não precisa ser igualzinho, tá? Eu só tô explicando porque algumas pessoas falam, né? Ah, mas não ficou igualzinho porque a distância, o espaço, coloquei tantas flores, mas era num espaço muito maior, aí ficou vazio. Então, eu calculei desse jeito, tá bom? Eu calculo o espaço que eu tenho para fazer meu risco antes de começar a gravar, tá? Então, agora a gente vai distribuir aqui dentro desse espaço para fazer o risco. Primeiro eu vou fazer no papel antes de passar para o tecido. Por quê? Eu até sugiro isso para vocês também. Ah, não tenho papel sulfite. Até o papel do pão serve, tá? É só para a gente treinar um pouco esse risco nosso. Eu vou distribuir aqui de um jeito que ele não fique tudo um do ladinho do outro. Ele vai ficar do lado, mas ele não vai ficar na mesma altura, tá? Que eu acho que fica legal, que dá uma sensação de profundidade no desenho, depois que ele tiver bordado, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu contorno, lembrando, né, que é importante, sempre que a gente vai fazer isso, colocar aqui bastante peso aqui na mão. Deixa eu centralizar melhor aqui, tá? Coloca, ó, os 2 dedos bem firme. E aí, eu vou começar. Dessa vez, eu vou fazer um pouco mais forte aqui o risco. Se eu preciso fazer do outro lado, eu mudo meus dedos aqui de lugar, né? Ó, primeiro eu tenho certeza que eu prendo com o outro, tenho a certeza de que ele tá bem firme, que não vai se mexer, tá? Antes de soltar no papel.
Esse daqui já tá ótimo. Agora, lembra que ficou esse espacinho que a gente já tinha feito o risco? Eu venho aqui e faço a união de novo. Desse risco. Esse menorzinho já foi. Agora eu vou fazer do grande. De novo, eu vou estudar aqui meu espaço. De novo, ficou faltando aquele risco do meio. Esse daqui eu achei que vai ficar muito legal depois de pronto, eu já tô imaginando ele aqui. Agora eu vou ampliar, porque para esse daqui, que é o último que a gente fez aqui, eu pensei em fazer um desenho legal aqui para ele. Eu vou... Lembra daquela metadinha, olha só, que a gente fez para poder fazer esse lado igualzinho? Então, eu vou usar ela mesmo, pode ser até o próprio vasinho, não tem problema também. Aí, eu vou posicionar aqui e vou fazer o risco. Vou fazer um pra cá. No meu cabe 2. O de vocês vai depender da largura do vaso que vocês fizeram. Ó, olha só. Agora, eu vou virar para seguir esse mesmo esquema aqui que eu fiz, tá? Vou virar, não se incomodem com o cachorro. Eu vou virar e vou fazer do mesmo jeito o risco. Olha, o meu eu quis fazer desse jeito. Não sei como que vocês vão querer enfeitar. Cada um vai ter alguma coisinha diferente, tá? E logo mais nós teremos também, a próxima aula nós vamos fazer o bordado desses vasos. Depois nós vamos fazer a parte, né, da planta ou da flor.
Se vocês quiserem já ir bordando, pode bordar, logicamente, mas eu peço que vocês façam 3 vasos, se quiserem dar continuidade aqui na sequência das aulas, porque eu vou mostrar em cada vasinho, eu já tenho aqui nas minhas coisas separados os desenhos de plantas ou flores que eu vou mostrar a novidade para vocês, tá bom? Então, quer já ir bordando o vasinho, que já tá pronto? Tudo bem, mas deixa um vazio para mim, tá bom? Esse daqui, eu pensei de cortar uma folhinha e fazer a florzinha dentro dele, porque ele é grande, cabe isso, né? Uma folhinha pode ser uma folhinha igual a gente fez na aula passada, ó. Na aula passada não, na aula 30. Faz assim, só que faz aqui no papel, nesse papel mais durinho que serve como molde, tá? Que assim a gente já consegue, a gente já recorta e já começa também. Vou fazer aqui rapidinho. Ó, pinguinho, pinguinho em cima e embaixo. Aí, eu ligo arredondando esses 2 pontos, vou recortar e já vou utilizar esse molde. Já recortei aqui a minha folhinha, bem pequenininha, que é o tamanho que vai dar para eu fazer alguma coisa aqui dentro desse espaço. Esse espaço é pequeno, tá? Ó, só para ter uma ideia, tá? Olha aqui, essa parte aqui tem 2 dedos de largura, tá? Só para lembrar aqui do tamanho, é pequeno mesmo. Então, eu vou fazer aqui no centro, mais ou menos no centro, um pinguinho. Vou posicionar. Tá? Fiz a primeira folhinha. Agora, eu venho na posição que eu quiser, colocando a segunda. Eu vou fazer 3 folhinhas só. Se vocês quiserem fazer com esse esquema também de molde e quiser fazer outra posição de desenho, pode fazer também, tá? Olha aí. Nesse último, ele é mais baixinho, né? Então, eu vou colocar a lixa aqui e vou fazer 3, distribuir aqui 3 pinguinhos. 3 aqui. Aí, na linha de baixo, eu marco 2. Eu nem tô riscando a linha. Ó, eu posiciono aqui como se fosse fazer o risco de uma linha. Só que eu vou posicionar os pinguinhos aqui embaixo, olha só, entre um e outro, no meio. Ó, aqui também, tá vendo?
entre um e outro. Eu fiz só 5 risquinhos. Aqui vai ter um também, né? É que eu já, de olho, eu já sei que eu tenho que fazer esse risquinho, mas vamos lá. Agora, a gente vai ligar isso daqui. Liga pontinho com pontinho. Olha aqui. Agora, eu vou diminuir pra vocês. Olha só que bonitinho. Esse daqui, poderia até fazer duplo essa parte aqui, tá? Aí, vocês podem marcar. Marca um pontinho aqui embaixo, marca um aqui embaixo e vai ligando os pontinhos do mesmo jeito que eu fiz, tá? Pra poder... Acho que na hora de passar pro tecido eu vou fazer desse jeito, pra ele ficar mais larguinho aqui, não ficar só... Ou então, também, se quiser deixar desse jeito, tudo bem, porque aí, na hora de fazer o bordado, é só a gente passar a linha aqui por cima desse, e depois a gente vem com outro ponto, contornando o mesmo na parte de baixo. Aí, a gente consegue engrossar esse risco, tá bom? Dá pra fazer isso também, tá? Agora, eu vou dizer para vocês que se vocês ainda não se inscreveram no canal e quiserem se inscrever, é bom porque as aulas, elas são numeradas, né? Nós já estamos aí, né? Passamos de 30 aulas e vocês podem olhar dentro do canal os outros números de aula. Na aula número 2, eu mostrei como que eu passo o risco que tá aqui pro tecido, tá? Se vocês quiserem também pegar livremente e fazer, utilizando o molde, segura firme no tecido e risca, vocês podem fazer. Mas na aula número 2, além desse modelo de molde, eu também explico como que eu faço para usar, fazer risco com refratário que a gente tem na cozinha, né? Que é a nossa travessa de lasanha. Então, é uma maneira bem fácil de simular uma mesa de luz e fazer o risco com facilidade, tá bom? Então, se você puder se inscrever no canal, é legal também por causa disso, tá? Eu vou mostrar na próxima aula no tecido, e aí a gente já vai pro risco pro risco não, a gente já vai direto pro bordado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço muito pela companhia e nos encontramos na próxima aula. Um abraço.